Bom dia, bom dia. Vamos continuar com a nossa leitura e com o nosso estudo sobre as cartas de Apocalipse, ingressando agora no capítulo 3, ao anjo da igreja de Sardes e ao anjo da igreja de Filadélfia. Mas antes, porém, gostaria de fazer lembrar um trecho do livro de Atos dos Apóstolos que fala sobre a evangelização em Samaria. No seu capítulo 8, declara que Filipe foi para a região de Samaria. Filipe era um dos 7 de Jerusalém, um grupo formado para cuidar da parte helenista da igreja. E esses homens foram expulsos da cidade após a morte de Estevão. E Filipe foi para Samaria pregar o evangelho. Filipe era, ao que tudo indica, um tremendo evangelista. E o trabalho de Filipe deu resultado. Muitas pessoas se converteram. E entre as pessoas que se converteram naquela região de Samaria havia um homem chamado Simão. Esse Simão, ele era um charlatão. Ele era um enganador. Ele era um mago, um feiticeiro, um encantador. E a Bíblia declara que ele havia enganado as pessoas daquela cidade. Ele impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável, e todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino, chamado o Grande Poder. Mas quando surgiu Filipe e os que com ele estavam proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, este homem se deparou com o poder genuíno, com o poder verdadeiro, com o poder do Espírito Santo. E ele ficou impressionado. E ele aderiu. Ele passou a acompanhar Filipe, passou a ver de perto, com espanto, com uma admiração. E a Bíblia declara que os apóstolos que estavam em Jerusalém, ao ouvirem a notícia de que os moradores de Samaria estavam se convertendo ao Senhor, eles mandaram 2 dos seus representantes, Pedro e João. E no versículo 15, estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam o Espírito Santo. Filipe havia evangelizado, as pessoas haviam se convertido, haviam sido batizadas. Esse Simão também. Simão acompanhava Filipe e acompanhava os apóstolos. Quando os apóstolos chegaram à cidade de Samaria, eles passaram a orar e a impor as mãos, e as pessoas receberam de forma manifesta o Espírito Santo. Foi um chamado avivamento, um Pentecostes samaritano. É idêntico ao que havia ocorrido em Jerusalém, a mesma atuação do Espírito Santo que havia ocorrido na cidade de Jerusalém no dia de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo, ocorreu igualmente na cidade de Samaria. Isso precisava realmente acontecer porque os apóstolos, na verdade, eles foram averiguar o trabalho de Filipe para saber se de fato era condizente com o Evangelho de Jesus Cristo. Eles foram fiscalizar a obra, foram supervisionar a obra, foram para ver o que realmente acontecia. E a presença, a manifestação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas deu aos apóstolos, deu à igreja a certeza de que era genuína a dedicação daquelas pessoas, daquelas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos lembrar sempre que havia uma indisposição muito grande dos habitantes da Judéia com
relação aos samaritanos. Havia discriminação, segregação, preconceito. Isso não é novidade dos nossos dias. Isso sempre existiu e era um severo obstáculo. Era um senhor obstáculo a aceitar. Eles também se converteram a Cristo. Não, a igreja de Jerusalém mandou 2 dos seus notáveis, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, para verem o que estava acontecendo, principalmente porque Filipe, esse evangelista, não era um judeu que havia se convertido, mas não era um dos judeus que moravam na Judéia, era um daqueles que viviam fora de Jerusalém, fora da Judéia. Também pertencia a um grupo que era em parte discriminado. Havia animosidades para todos os lados. O Espírito Santo conseguiu por algum tempo manter a igreja unida, apesar de todas as dificuldades enfrentadas naquele momento. Mas nós estamos falando de Apocalipse e nós vamos entender por quê. Nós vamos falar de Sardes e de Laodiceia agora através desse texto aqui do Atos dos Apóstolos. Simão, quando viu que com a imposição da mão dos apóstolos as pessoas recebiam o Espírito Santo, quando ele viu aquela manifestação de poder, ele ofereceu dinheiro aos apóstolos. Chamou Pedro, chamou João, ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Veja, não havia obstáculo racial ou étnico para o recebimento do Espírito Santo. Para que se receba o Espírito Santo, a pessoa precisa crer. Precisa ser regenerada, precisa nascer de novo, precisa nascer do alto, precisa nascer de Deus. Precisa ter na vida dela a obra do Espírito Santo, o novo nascimento. E entre os que nascem em Cristo, o Espírito Santo abençoa de forma indistinta. A manifestação, a operação, a realização é dada à igreja através dos tempos. Os dons que se manifestam, ou a manifestação dessa doação, ou desse recebimento, ou dessa comunhão com o Espírito Santo, ou esta confirmação da presença do Espírito naquelas vidas, isso não precisa necessariamente se repetir da mesma maneira em todas as pessoas através do tempo, mas naqueles dias era muito importante mesmo. Mas Simão acaba evidenciando que ele era um homem obcecado apenas pelo poder. Ele era um profissional da espiritualidade. Ele foi capaz de enganar a ricos e a pobres. Ele foi capaz de aproveitar as circunstâncias para se estabelecer naquela região, até que o verdadeiro poder de Deus se manifestou. Aí ele aderiu rapidamente, para não ser desmascarado de uma só vez. Ele aderiu rapidamente, aparentemente e superficialmente, ao Evangelho, a Cristo, e passou a acompanhar os apóstolos. E nesse momento ele tentou algo que até então era abominável e deveria continuar sendo abominável na igreja. Ele ofereceu dinheiro e falou: me deem esse poder. Ele queria começar pelo topo, né? Ele queria ingressar na comunidade apostólica. Ele desejava estar entre Pedro, João e os demais apóstolos com autoridade para
esse tipo de ministração, de confirmação. De ingênuo ele não tinha absolutamente nada. O apóstolo Pedro olhou para esse homem e respondeu para ele: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto para com Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do seu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. O apóstolo Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, um homem guiado pelo Espírito Santo, um homem capacitado pelo Espírito Santo, mostrou para Simão qual era a sua verdadeira situação, qual era a sua verdadeira condição e o que ele deveria fazer. Buscar sinceramente arrependimento diante de Deus para obter perdão pela afronta que ele havia cometido. A resposta de Simão foi um descaso. Disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Mas a resposta de Simão, a conduta e o comportamento dele nos levam à carta da igreja de Sardes, em que o anjo da igreja de Sardes foi advertido da seguinte maneira: ao anjo da igreja em Sardes escreve: declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Essa é a triste condição daquele Simão. Dizem os historiadores que os pais da igreja relatam que esse homem criou uma seita que foi capaz de perdurar por um período. E ele continuou se apresentando como o principal representante de Deus na Terra. Até um tempo, até uns anos atrás, ainda vivia um homem que se dizia o novo Cristo. Ele era muito famoso. Parece que era um pouco caro também conversar com ele. A consulta dele era meio carinha. Mas ele não tinha nenhum pudor em se apresentar como o novo Cristo. Isso que eu me lembro até uns 20 anos atrás. Hoje, o número de pessoas que se apresentam como o verdadeiro poder de Deus, ou como o principal poder de Deus na Terra, aumentou grandemente. Aumentou grandemente. Ao anjo da igreja em Sardes, o Senhor declara a verdade, como havia declarado para aquele infeliz daquele Simão, que ele estava em pecado, que o caminho para o poder de Deus não era o que ele estava se propondo, não pode ser comprado o que de graça, o que pela graça, o que gratuitamente nos foi oferecido e concedido em Jesus Cristo. A riqueza das bênçãos que nos foram doadas em Cristo Jesus nunca foram totalmente experimentadas ou aproveitadas por nós, igreja. Nós gastamos muito do nosso tempo e da nossa energia com questões outras de menor importância, e mesmo os que dizem ainda, os que vivem ainda em função da fé, da confiança na atualidade das manifestações, dos dons espirituais, não há um empenho maior. Há uma preocupação muito grande com os dons. Tal qual Simão, há uma procura muito grande por dons, principalmente aqueles que aparecem, principalmente por aqueles dons que projetam a pessoa,
Mas o anjo da igreja em Sardes, esse ministro, um desses ministros, o Senhor declara que, muito embora ele tivesse a aparência de estar vivo em Cristo, na verdade ele estava morto. E há uma advertência: se alerta, fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. É o que falamos no início. Algumas pessoas aderiram à igreja. Aderiram no contexto de membresia, de integração social. Mas não fazem parte, de fato, da igreja de Cristo, a qual você só pode ingressar através do novo nascimento, pela operação gratuita do Espírito Santo regenerando a sua vida. Ao contrário dos apóstolos, há igrejas hoje que aceitam sim dinheiro para colocar pessoas em posição de autoridade, como se fossem genuinamente capacitadas pelo Espírito de Deus. Alguns até estudam alguma coisa, se preparam, né? Outros se colocam em outras circunstâncias. Mas boa parte desses homens e mulheres aprenderam, como Simão, a manipular as pessoas, a manipular as emoções, a manipular a psique humana, a manipular os momentos de fragilidade, a se aproveitar das fissuras na alma das pessoas, a se aproveitar da necessidade do indivíduo de estar junto a alguém, de confiar em alguém, de poder desabafar, de poder falar. Esses homens e mulheres, tal qual Simão, aproveitam-se disso, estudam certas práticas. Algumas delas não são nem ilícitas. Certas práticas, certas áreas da ciência, certas áreas do conhecimento humano, certas habilidades que podem ser desenvolvidas pela mente humana, não só podem, como devem ser desenvolvidas. Habilidades mentais, habilidades psíquicas, habilidades emocionais. O ser humano não só pode, como deve desenvolver a sua capacidade como pessoa, como homem, como mulher. O que ele não pode é buscar um desenvolvimento, um crescimento à parte da presença do Espírito Santo nele, à parte do propósito de Deus para a vida dele. Mas eu falo isso só para deixar claro. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, porquanto se não estiveres vigilante, virei como ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. O Senhor Jesus sempre me impressionou e continua me impressionando. A mensagem é: arrependa-se. Busque sinceramente diante de Deus o arrependimento. Busque com muita intensidade. A igreja de Éfeso, o Senhor fala para voltar ao primeiro amor, para lembrar-se onde havia caído. Aqui é um que já não tem vida em si mesmo. Ainda assim, por estar numa posição, ele ouve do Senhor, ele ouve de Deus a mensagem de arrependimento. Você que está ocupando uma posição que não era sua por direito, você está usurpando uma posição que era reservada aos anjos de Deus, e você sabe que esse não era e não é o seu lugar. Eu me surpreendo com o Senhor que declara: busque arrependimento. Do contrário, ele se tornará o seu inimigo. O próprio Senhor Jesus agirá contra essa pessoa e contra
essa igreja. E o Senhor ainda declara e mostra para João que, contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Ao vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos meus anjos. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Deus não esconde absolutamente nada. O Senhor Jesus não esconde absolutamente nada. Na verdade, Ele traz à tona. Ele traz para a superfície a situação em que se encontra a igreja e o povo. Essas cartas foram enviadas para todas as igrejas. Cada uma recebeu a sua carta e cada uma recebeu também as outras cartas. O que era morte num determinado momento pode ter se tornado vida em outro momento. O que era vida em um determinado instante pode ter se transformado morte em outro instante. Eu pessoalmente acredito que todas as igrejas estão em todas as igrejas, porque a totalidade das igrejas representam a igreja, a situação em que ela se encontra. A que é reprovada, a que é elogiada, a que ainda tem alguma esperança, a que está em comunhão preocupante com as obras do maligno, aquela em que a morte já atingiu o próprio ministério que devia estar cuidando da vida da igreja. A morte começou lá. Em outros, a morte, a praga, a destruição havia começado entre o povo, mas de qualquer forma, o corpo é um só. O que atinge o ministro atinge a igreja, o que atinge a igreja atinge o ministro. O que dói no filho afeta o pai. O que dói na irmã machuca a mãe. Essa é a realidade de fazer parte de um mesmo corpo. Se bem que quando se fala que a igreja é o corpo, a busca é para que a igreja se submeta ao cabeça, que é Jesus Cristo, que é o verdadeiro guia, o verdadeiro pastor, o verdadeiro bispo das nossas almas, o verdadeiro e único sumo sacerdote das nossas vidas. Ao passo que esse anjo da igreja de Sardes, eu consigo vê-lo muito bem representado na figura do charlatão, do enganador, do profissional das questões espirituais, que foi o Simão, o artista. Nós vemos na atuação sincera e submissa a Deus do apóstolo Pedro e do apóstolo João a descrição do anjo aqui da igreja de Filadélfia, a quem o Senhor Jesus declara: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Na vida dos apóstolos, a conversão dos moradores, de parte dos moradores de Samaria, representa muito bem isso. Esse poder para vencer o preconceito, o Evangelho como poder para vencer o ódio, o Evangelho como poder para vencer o pecado, para vencer o medo, para vencer a culpa, para vencer a mentira. O Evangelho como poder para estabelecer a paz entre aqueles que eram inimigos. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Isso nós vimos brilhantemente na vida dos apóstolos acontecendo. E também estava acontecendo em parte nessa igreja chamada Filadélfia, que não foi repreendida, se foi não severamente, porque fala que tens pouca força, mas o tens pouca força
alguns entendem que pode ser uma repreensão branda. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. No fim das contas, o importante é isso, é obedecer a palavra de Deus. Se é com muita ou pouca força, mas obedeça. Porque a intensidade da batalha em que você ou eu seremos colocados, ela é proporcional à nossa capacidade de resistir e de lutar. A Bíblia declara que Deus não vai nos colocar num embate, numa luta, numa situação que nós não sejamos capazes de superar, que não seríamos capazes de vencer, em que a nossa fé fracassaria ou falharia. Não, a Bíblia nunca declara isso, muito pelo contrário. As circunstâncias da nossa vida têm o objetivo de fortalecer a nossa fé. Um bispo, ele usava um artifício de oratória, né? Que as pessoas costumam reclamar da tentação, costumam externar que estão sendo tentados. Ele dizia: você está sendo tentado a ser santo. Você está sendo desafiado a fazer a coisa certa. Você está sendo tentado a assumir a posição correta diante do Deus e Pai. Muda completamente a perspectiva. Quando nós buscamos enxergar e aceitar enxergar as nossas vidas, as dificuldades que nelas surgem como bênçãos ou bênçãos disfarçadas, poderemos aceitar a verdade da palavra de Deus, que declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito do Pai. Todas as coisas cooperam, inclusive a perda, inclusive a dor, inclusive o sofrimento. Todas as coisas, são todas as coisas. Não dá para tirar o que nós não gostamos ou não queríamos. Farei-os da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. A sinagoga de Satanás aqui eu entendo como uma referência aos judaizantes, aquele grupo de pessoas que estavam querendo manter as práticas judaicas entre os cristãos e impor isso aos que não eram judeus, aos que não eram daquela nação, aos que não haviam crescido naquela prática religiosa, a impor sobre os gentios uma conduta, um comportamento, um modo de vida que expressasse o judaísmo, os chamados judaizantes, que queriam uma etapa a mais na conversão. O arrependimento e a fé, segundo eles, não eram suficientes. O importante, na opinião deles, é que as pessoas se comportassem como prosélitos do judaísmo. Nós já conversamos algo, já falamos algo sobre isso. Continua, nunca acabou totalmente, e hoje tem voltado aí com uma certa intensidade. Há uma busca, há um interesse que eu considero genuíno da igreja pela história da igreja, pela história de Israel. Há um crescente empenho de muitos jovens e alguns não tão jovens em aprender a língua, aprender o hebraico, alguns até mesmo aprendendo algo do aramaico, aprender sobre os costumes daquela época, a situação social, econômica, política. Eu acho isso justo, eu acho isso correto, eu acho isso lícito, mas tentar adotar uma língua estrangeira como se fosse uma língua espiritual não faz muito sentido. Tentar transformar um brasileiro, por mais conservador e moderado que seja o indivíduo, numa caricatura
de um judeu, isso não, eu entendo até como uma ofensa ao judaísmo. Eu entendo como um grande ataque, porque os judeus estão aí, a religião dos judeus continua aí, as sinagogas estão aí, eles têm as práticas deles, eles as têm preservado, muito embora não seja possível desde muito tempo o judaísmo do templo, as práticas religiosas que envolvem o templo e os sacrifícios do templo, a atuação dos sacerdotes e levitas não é mais possível, porque não existe mais o templo, foi destruído e até hoje não foi restaurada essa possibilidade para que eles possam adorar a Deus através das prescrições estabelecidas por Moisés. E isso é um debate deles e entre eles, inclusive. Não estou convencido de que a igreja tenha o direito de se intrometer num assunto tão delicado que diz respeito a um povo e a uma nação que são perfeitamente capazes de decidir o seu próprio destino. Que Deus os abençoe. Que Deus faça cumprir sobre ele a sua promessa. Que Deus derrame sobre eles a sua paz, a mesma bênção que pedimos para nós, pedimos para eles, pedimos também para outros povos e nações. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos conceda a paz. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa não é uma coroa de rei, é a coroa que era dada aos atletas, aos vencedores nos jogos. Recebiam uma coroa de vencedor. É um prêmio, uma honraria. Seremos honrados, uma promessa magnífica do Senhor para o seu povo, para a sua igreja, para aqueles que lhe são fiéis. Essa é a palavra. Para aqueles que lhe são fiéis. É admirável, é digno de louvor, e eu sempre louvo ao nosso Senhor e Cristo, porque Ele promete e cumpre nunca desistir daqueles que são dele. Ainda que em algum momento a pessoa tenha pensado ou tenha de fato voltado as costas para Deus, não é um ato final. Saiba que o Senhor Jesus nunca desistirá de você, se você de fato realmente é dele. Ontem eu passei o dia reestudando uma doutrina que infelizmente não está em todas as obras de teologia sistemática. Alguns escritores, homens sérios, homens tementes a Deus, a evitam principalmente porque eles têm medo dos chamados místicos, daquelas pessoas que deturpam a palavra de Deus e a verdade da palavra de Deus e introduzem práticas e comportamentos malignos entre os cristãos por terem prazer em deturpar a palavra de Deus. Mas se nós tivermos medo daqueles que a tudo distorcem, a tudo corrompem, nunca de fato edificaremos o corpo de Cristo. A doutrina é chamada a união com Cristo, a união do crente com Cristo e a união de Cristo com o crente, a união de Cristo com a igreja. Essa doutrina, este ensinamento, ele abrange várias outras doutrinas, várias outras verdades do Evangelho, e podemos ver isso nos escritos dos apóstolos, nos livros da Bíblia. A verdade é: você se entregou a Jesus Cristo porque Ele te chamou primeiro. Porque Ele escolheu você, sim. Porque você
já era dele. Dizem os sábios que na eternidade, no eterno e sábio conselho, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, concedeu um povo para Cristo. Antes da criação, o propósito de Deus em salvar, em restaurar, em resgatar, em regenerar, já havia sido estabelecido. Deus não se surpreende, não se surpreendeu com absolutamente nenhum dos acontecimentos do Éden. A maravilha da palavra e da promessa de Deus garantiu a vinda do nosso Senhor. Ele se fez carne, ele se fez homem, ele nasceu entre os homens, ele suportou o jugo da humanidade sobre ele. Em um determinado momento na cruz ele se fez pecado por nós. Ele morreu, ele ressuscitou, subiu aos céus, está à destra do Pai, intercedendo por nós. A nós enviou o Espírito dele, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que também é chamado Espírito de Cristo, para garantir que aqueles que são dele não pereçam, mas tenham a vida eterna. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele ao se apresentar para a igreja, logo aqui no preâmbulo, ele faz uma exposição que exemplifica muito bem isso, de uma forma resumida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, assim sucederá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus for revelado. É uma prévia que o apóstolo também faz e declara que é uma aliança incorruptível, é uma aliança que nunca jamais se extinguirá. O compromisso do nosso Senhor Jesus Cristo em nos salvar, ele é irrevogável. Ele é irrevogável. O Senhor Jesus não volta atrás naquilo que ele se comprometeu em realizar. Quando João teve a revelação, João, chamado também vidente, teve a revelação de Jesus Cristo, já havia um burburinho, um espírito de reclamação. Meu Deus, o que está acontecendo? Meu irmão, o que é isso? E Jesus, será que o Senhor não está vendo? Ao apóstolo João foi revelado que Jesus Cristo está no controle de absolutamente tudo o que estava acontecendo naqueles dias. Absolutamente tudo. A mentalidade hebraica, a mentalidade daquela época, o religioso não via nenhum problema em reconhecer em Deus
o poder, a causa eficiente sobre absolutamente tudo que acontecia na vida e no povo. Os tementes a Deus viam as tragédias como oportunidade para clamar a Deus, para pedir perdão, para restaurar a comunhão, para obter o livramento, o temor do juízo vindouro. Havia esse temor em muitos naquele período. E Jesus nos promete que seremos livres da condenação eterna. Um julgamento haverá. Não precisa ficar preocupado que o cristão não vai passar por um julgamento. Vai sim, vamos passar sim. Como o Deus de toda a terra. Alguns nem chegarão a esse julgamento dos cristãos, que não é um julgamento para condenação, é um julgamento para a adequação, para estabelecer a verdade. Não vamos imaginar que, muito embora o Senhor Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus salvará aqueles a quem Ele prometeu e se comprometeu em salvar, que nós já foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, apesar das dificuldades que passamos e enfrentamos, ou das inesperadas pelos apóstolos, das inesperadas derrotas que venhamos a sofrer na nossa caminhada, os tropeços, por assim dizer, uma queda momentânea, sendo generoso, a possibilidade de restauração, sim. Você caiu, levante-se, volte ao compromisso e siga em frente na caminhada. Foi um enganador, um charlatão. Dobre-se diante do Altíssimo. Use o seu tempo para clamar a Deus. Medite na palavra do Senhor. Sonde sim o seu coração, a sua alma e o seu espírito. Desaloje esse mal que habita na sua alma. Clame para que o Espírito de Deus habite em abundância na sua vida. Porque é possível, eu não vou dizer que é possível, eu tenho conhecimento e certeza de que alguns estão prestes a sofrer uma derrota terrível, porque não têm confiado plenamente na palavra de Deus e no poder de Deus. Não têm ouvido as advertências que a palavra de Deus mostra para eles. Não têm ouvido o chamado do Espírito Santo para uma vida de devoção genuína. Não têm se submetido ao Espírito de Cristo para que em sua vida brilhe a palavra de Deus e a vontade de Deus. A palavra cristãos hoje quase que foi abandonada, que vejamos nas igrejas, alguns preferem seguir, são evangélicos, pentecostais, protestantes, reformados, católicos, ortodoxos, porque o fato é que parecemos muito pouco com Jesus Cristo. Tanto que a palavra cristão foi usada de forma pejorativa. Os seguidores de Cristo eram seguidores do caminho. Os seguidores foram chamados de cristãos por aqueles que os desprezavam, porque eles viviam falando desse Cristo, esses cristãos aí. Porque tudo na vida deles lembrava Cristo. O propósito deles era Cristo. Eles se reuniam para celebrar a Jesus Cristo. Eles se reuniam para louvar, adorar, a ensinar Jesus Cristo. As pessoas se irritavam, né? Esses cristãos aí. Hoje a igreja, as igrejas, eu falo porque um pastor há muito tempo atrás me chamou a atenção, ainda jovem, querendo aprender, uma dessas pesquisas que você é orientado a fazer, não sei para que serviu, uma pergunta sobre a opinião quanto a
situação da igreja brasileira. E ele foi sincero e falou: não existe isso que as pessoas chamam de igreja brasileira. E de fato não existe. Institucionalmente não tem. Tem aí igrejas nacionais, igreja do Brasil, igreja isso do Brasil, igreja tal no Brasil, igreja tal, mas uma igreja brasileira não. E de fato não tem. Porque é impossível realmente. Uma está começando em amor e santidade. A outra já está tão acostumada com o evangelho que já está numa decrescente. A outra só pode ser chamada igreja por uma questão de constituição legal, porque não há mais nada que lembre uma igreja. Nem Bíblia nem tem mais. É o que quiser. Outras são praticamente uma militância política. O outro parece tentar roubar as práticas daquilo que ele diz odiar. Como Simão. Nunca abandonou as práticas condenadas, nunca abandonou totalmente a mentira e tentou figurar entre os ministros com um suborninho. Que Deus não nos permita sucumbirmos a isso. Que Deus não permita nunca, jamais, que alguém, por contribuir regularmente, na forma de ofertas, dízimos, ou em trabalho voluntário, ou seja o que for, que o Espírito de Deus não permita que ninguém acredite que com isso você tem algum privilégio, algum direito a mais. Você pode reivindicar algo de Deus pelo que você faz. Não é assim. O caminho é o mesmo que todos os outros seguiram. Devemos nos humilhar aos pés de Cristo, nos humilhar aos pés do Senhor. Reconhecer nele a fonte da nossa vida, do nosso viver. Precisamos urgentemente permitir que o Espírito de Cristo inunde a nossa vida com a vida dele. Precisamos estar unidos vitalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não falo de perda de identidade ou personalidade. Quanto mais nos unimos a Cristo, mais Ele fará com que sejamos nós mesmos, com que nos tornemos a pessoa que nós sabemos que podemos ser. Permitirá que atinjamos a maturidade que sabemos que devemos ter, sem recorrer ao tal do farsante. Como disse aí um escritor cristão, porque surge, essa advertência já foi feita por muitos, surge muitos outros, surgiu em muitas vidas, surge em todos. A pessoa inicia um projeto de crescimento, de amadurecimento pessoal, espiritual, e surge na sua psique, na sua alma, o que chamam de o farsante. O que é isso? É a proposta de demonstrar o que você pode e deve ser, mas ainda não é. A chamada caricatura é bizarro, é grotesco e é sempre visível. É difícil a pessoa fugir disso. Todos nós, de alguma maneira, acabamos sendo caricaturas um pouco, comportamentos caricatos, né? Algum detalhe, algum tique, algum cacoete, alguma coisa no falar, no andar, sempre dá para avolumar aquilo e fazer uma caricatura de alguém. Mas nós estamos falando aqui da santidade, da santificação, da vida em Cristo, do crescimento em Cristo, do
do uso consciente e reverente das capacitações que o Senhor Espírito Santo deu a cada um em benefício de todos. Algumas pessoas aceitam a proposta de atalho e se tornam caricatas. Algumas pessoas seguem o caminho do mágico lá e tentam comprar o que é gratuitamente dado e só pode ser construído realmente através da vida, chamado dia a dia, através da vida, através do viver diário, através do estabelecimento consciente de Cristo como razão do nosso viver, Cristo como alvo da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada, e do objetivo santo de glorificar o bom nome do nosso Senhor Jesus Cristo através das nossas vidas, das nossas decisões no dia a dia. A palavra de Deus sempre espera de nós o êxito, o sucesso. Mas ainda que tenha ocorrido o fracasso, o fiasco, não é tarde demais. Falamos em determinadas ocasiões de forma mais ousada, com um objetivo único de deixar claro que a situação pode não ser nada boa, e tentar acobertar isso não vai ajudar ninguém em absolutamente nada. A quem devo recorrer? A Jesus Cristo. Busque-o na palavra dele. Busque-o no céu onde ele está. Busque-o confiantemente, como ele nos ensinou através da oração dominical. Busque com convicção de que será ouvido. Busque na certeza de que será amado e perdoado e sua vida será restaurada para o propósito de Deus, para o propósito que ele havia estabelecido desde o início. Você não é um estranho para o Senhor. Ainda que o pecado o separe de Deus, há a oferta gratuita e genuína de perdão mediante o arrependimento e fé. Uma vida nova com o propósito de glorificar a Deus e não o eu. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te traga a paz, que o Espírito de Cristo inunde o seu coração de alegria e fé.